seja inspirada a todo instante. Alegria, esperança, carinho, cuidado. E assim, singelamente, damos tudo isso, cronologicamente, aquilo que precisamos, que nos derrotamos a vir aqui hoje, ouvir e escutar. Gratos pela atenção, assim seja. Boa noite a todos. Coisa boa, né? Sentir esse retorno assim, né? De tanta harmonia, de tanta paz, de tanta vontade de dividir aquilo que a gente precisa aprender, né? E nessa noite nós vamos lembrar, mas talvez olhar de uma forma um pouquinho diferente a parábola, desculpa, a parábola do joio e do trigo. Eu acredito que praticamente todos aqui já devam ter ouvido um dia a história, né, do fazendeiro que plantou o trigo nas suas terras e um belo dia, ou uma noite, enquanto ele descansava, vieram alguns inimigos e plantaram joio junto a esse trigo. Para quem não sabe, o joio se assemelha muito ao trigo, né? Então, quando passou algum tempo, os empregados do Senhor vieram dizer-lhe que alguma coisa havia acontecido, porque ele havia plantado boas sementes, mas havia nascido joio junto às suas sementes de trigo. E aí é que começa a história de que o que Jesus quis nos ensinar. É claro que toda parábola, todo ensinamento de Jesus, ele tem vários enfoques, dependendo muito do momento, na hora que ele é lido, daquilo que nós estamos vivenciando. E nesse momento, particularmente, quando nós estamos vivenciando dor, calamidades, sejam elas naturais ou provocadas pelo homem, onde a gente fica às vezes se perguntando aonde foi que erramos, quando pais, mães, veem os seus filhos desencaminhados, né, por ruas tão fúnebres, tão desajustadas, caminhos tão difíceis. E a gente se pergunta, por que o joio cresceu e não o trigo? E aí, usando o livro do Haroldo Dutra, e o verbo se fez parábola, nós, justamente, né, no item 8, que é a parábola do joio e do trigo, nós encontramos o seguinte dizer: aprendemos com a nossa abençoada doutrina espírita que Jesus é o governador espiritual do orbe, nosso guia e modelo. Em suas mãos
estão os destinos de milhões de espíritos que estagiam na Terra, que encarnam e reencarnam, aprimorando paulatinamente o coração e a inteligência rumo à pureza espiritual. Jesus é o nosso pedagogo, o nosso educador, mestre amorável que acompanha cada um de nós a dispor as possibilidades e oportunidades para que todos possam enriquecer o coração de luzes espirituais e, com isso, avançar em sua própria evolução. Mas aí, novamente, a gente acaba se perguntando, né? Poxa, mas Jesus faz tudo isso por nós. E por que ainda erramos? Ou, melhor dizendo, orgulhosamente, nós às vezes ainda nos referimos. Por que esses outros erram tanto? Né? Porque, é claro, eu não estou numa guerra, eu não estou matando ninguém, eu não estou botando fogo em ônibus, eu não estou... Aparentemente, eu sigo todas as regras, eu sou ótima, né? Eles é que não seguem Jesus. E aí, a gente começa a pensar que se nós fôssemos tudo o que achamos que somos, será que as nossas vidas seriam ou estariam como estão? Por quê? Porque todos nós ainda buscamos por mais. Nós não nos consideramos completamente felizes, satisfeitos, ou alguém aqui acha que está tudo ótimo, que tem a vida perfeita. A gente até quer, né? A gente quer assim entrar em nós mesmos e dizer: não, Senhor, eu sei que a minha vida é perfeita, eu tenho que seguir com alegria, com paz, com harmonia, porque essa é a vida que, se eu próprio não escolhi, foi escolhida para o meu aperfeiçoamento. Lindo, né? Mas infelizmente ainda não é completamente verdadeiro. Porque nós ainda não temos essa capacidade. Porque nós ainda, ao vermos ou escutarmos sobre qualquer barbárie, a gente sofre, a gente julga, principalmente a gente julga. E quem julga deveria ter a capacidade de ser diferente daquele a quem julga e de saber como melhorar aquele que julga, a quem julga. Ou, melhor dizendo, educar aqueles a quem nós apontamos que estão errados. O verdadeiro educador é aquele que, uma vez tendo submetido a escada, ao perceber, uma vez tendo subido a escada, ao perceber que o seu aluno também deseja subir, desce
para então subir com ele e lhe ensina a dar passos seguros. Ninguém destruído de experiência de vida pode educar. O verdadeiro educador é aquele que está imbuído de sabedoria. Ensinar requer experiência no trato com o assunto em pauta. Para que alguém se torne um verdadeiro educador, é preciso amar os educandos. Porque é muito fácil apontar o dedo, mas ensinar um novo caminho, ter paciência de ver o joio e o trigo crescerem juntos, para aí então tirar somente o joio, para que não se perca o trigo. E quando a gente fala em joio, em trigo, nesse momento nós não estamos falando em a pessoa boa ou a pessoa ruim. Nós estamos falando de nós mesmos, porque em nós brota o joio e o trigo. E como nós ainda não temos a capacidade, como no início eu falei, de assumirmos uma caminhada, né, reta, frente a tudo que Jesus nos ensinou, ao que a doutrina nos mostra sobre a encarnação, reencarnação, opções sempre de melhoramento de cada um de nós, a fé que deveríamos ter, inabalável quanto às decisões do Pai e do nosso mestre governador. Como nós não temos ainda, nós precisamos aprender. E aprender que só é capaz de educar quem ama. Porque quem ama quer sempre ver o melhor do outro. E quem ama, normalmente, pelo menos nos dias de hoje, em que muitos projetos educacionais já caíram por terra, quando muitos conceitos de educação se transformaram, né? Onde a palmada já virou uma proibição, uma punição, uma agressão. Obrigada, alguém falou. Né? Que bom, porque antigamente nós éramos o quê? Praticamente espancados. Né? Ao mesmo tempo, graças a Deus e a simplicidade dos nossos pais, e era o que eles tinham na época, eles tinham muito amor. E mesmo quando nos batiam, eles batiam porque eles queriam o nosso bem. Eu te arrebento todinha, mas que tu vai ser gente, tu vai ser gente. Era esse o pensamento. As coisas mudaram, que bom. Mas o amor, ele não pode ser menor. Muito pelo contrário. Há necessidade de que ele seja ainda maior. Porque não vai se usar, não se deve usar, da desconstrução do ser, mas sim
da construção deste ser. Porque é muito fácil a gente chegar e demolir qualquer coisa. Né? Aqui na casa eles estão passando essa experiência, né? Quebrar é fácil. Agora, recolocar tudo no lugar, sem contar a sujeira, né? Jesus orienta que o joio não deveria ser arrancado, pois havia a possibilidade de o trigo vir junto com ele. O joio é uma planta da Palestina muito parecida com o trigo. Seu nome técnico é cisânia. Em grego, cisânia significa planta e também divisão, briga, dissensões. É muito simbólico, não? Os maiores prejuízos na tarefa de Jesus são as cisânias, isto é, as dissensões que dividem os obreiros do bem. Quando Jesus recomenda que se espere que os dois cresçam, é na intenção de que se possa ou fazer com que o joio vire trigo, ou pelo menos, na hora de retirarmos o joio, consigamos manter o trigo. As boas atitudes, os bons pensamentos. Não há nada mais fácil do que destruir alguma coisa. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre construir. Conhece-se o ser humano pelos seus frutos, sua fala, seu comportamento, seus gestos, sua maneira de ser e de reagir. Aqui nós podemos encontrar o nosso joio ou o nosso trigo. Na maneira em que pensamos, na maneira em que agimos, ou podemos dizer quais os frutos, trazendo a outra parábola, estou dando a essa oportunidade reencarnatória. Quais os frutos eu estou lançando na minha família, no meu trabalho, na minha casa espírita? Que frutos? Porque eu sou uma árvore que pode ser fértil ou não, que pode gerar bons frutos nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus atos, nas minhas palavras. Mas eu posso também derramar frutos algum, sem dar a oportunidade de que, ao menos se ele fosse amargo como um limão, pudéssemos fazer a limonada e adoçar. Narra Humberto de Campos que na crucificação de Jesus, nos momentos finais, eu vou contar, uma legião de bons amigos, né, se aproximam de Jesus. E um deles chega bem próximo aos lábios de Jesus. E Jesus lhe dá
lhe faz um pedido. E aí ele diz, quase sem forças, ele pede ao espírito angélico para que fosse encontrar Judas. Ele ainda se preocupava com o seu amigo. Apesar das faltas, da traição, Judas era um amigo. Judas era seu irmão. E ele, então, ao invés de pensar, vai lá, cuida da minha mãe que está sofrendo com a minha crucificação, né? Pelo menos eu que sou bem ligada em mãe, em filha, a gente pensa logo naqueles primeiros, né? Olha, avisa que eu estou bem, ou avisa que está acontecendo alguma coisa, né? A gente bota para aqueles que a gente... Ele sabia que Maria já estava amparada, mas Judas estava sozinho. E ele foi amparar Judas. Porque ele amava e ama ainda a Judas como a todos nós. E por isso ele nos educa através do amor pelo tempo que for preciso. Porque as mães fazem isso, né? Normalmente. A mãe que vai visitar o seu filho num presídio, ela sabe dos erros do filho. Mas ela vai na esperança de continuar a educá-lo, para que o joio seja exterminado dos seus pensamentos e que só o trigo fique com ele. E ela vai com amor, vai com carinho e dá a ele todo o tempo, na esperança que uma hora ele encontre e consiga em si mesmo separar o joio do trigo. Esse livro tem, e esses ensinamentos sobre a educação nós poderíamos ficar aqui a noite toda, mas há uma coisa que é muito interessante que eu vou ainda ler para vocês, que diz assim: a iluminação não ocorre quando eu digo para o meu irmão que ele está errado e que suas atitudes não condizem com o que ele aprendeu. Iluminar é lançar luz, não agressividade, não violência. A luz ilumina, mas também a misericórdia, o tempo e a bênção do Senhor. Esses fatores agem devagarinho, enquanto os propósitos inferiores se transubstanciam. É fácil transubstanciar. Podemos inferir dos apontamentos de Emmanuel que, às vezes, Jesus se vale da iluminação e da misericórdia para transformar joio em trigo. Quer dizer, é muito fácil transubstanciar, ou seja, é muito fácil nós misturarmos tudo. É muito fácil nos acharmos muito. Mas, na verdade, só
só o que transforma, só o que muda realmente a nós mesmos e ao próximo é o amor. E não somente o amor que nos damos a nós mesmos, como aos nossos próximos fisicamente, mas como todo o amor que conseguirmos através da oração, do pensamento realmente amoroso para com esses nossos irmãos perdidos na escuridão da treva, encontrem a luz. Nós precisamos mandar a eles essas faíscas verdadeiras de amor. Lembrando que se hoje nós não somos aqueles terríveis algozes, nós um dia já o fomos. E que da mesma forma como hoje recebemos a benevolência da reencarnação, para que dentro do que espero já tenhamos aprendido, consigamos não mais sermos os algozes. Nós deveremos remeter a todos esses o nosso também amor, para que a mudança realmente seja efetivada. Não nos basta ficar sentado e dizendo: Deus faz alguma coisa, ó, tadinho daqueles lá que estão sofrendo. Porque todos têm, e nós aprendemos isso na doutrina, uma razão pela qual os faz passar pelas suas atribulações. Porém, elas podem ser menores a partir do momento que nos tornemos verdadeiros educadores, tendo amor por aqueles que educamos. Ah, mas a gente está aqui no Brasil, a guerra é lá no Afeganistão, no Rio de Janeiro, aqui não vai chegar essas gangues. Pode estar no teu vizinho, pode estar no seu filho, pode estar no seu pai ou no seu irmão. Se você não souber ser amor, para subir junto os degraus da escada, se você quiser chegar lá em cima e ficar dizendo: ó, vem, você não vai conseguir conduzir ninguém, porque você não está amando o seu educando. E às vezes nós não nos amamos. Nós nos alimentamos com a raiva, com a angústia, com o desalento, com o desacreditar. Na maioria das vezes nos outros a gente diz, né? Eu não acredito mais em ninguém. Só que o que nós pensamos é o que nós sentimos. Se nós não acreditamos nos outros, é porque nós já não acreditamos mais em nós mesmos, no nosso amor e no nosso poder. Então, que nós possamos realmente nos lembrar que a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. O que nós precisamos é esperar
com cuidado e com muito amor. Que possamos ter em mente a clareza de que todos somos o jardim, todos somos terra, e quando o joio em nós crescer, que saibamos ter paciência para conosco e assim diferenciar o joio do trigo, para não exterminar como os dois. Uma boa noite a todos, tenhamos um retorno de paz e tranquilidade aos nossos lares, que mantenhamos a nossa vida com harmonia. Obrigada. Obrigado, irmão. As palavras importantes que trouxeram do Evangelho, né? Possa muitas vezes voltar à nossa casa